Fala galera, como que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo aqui para esse canal. E hoje Deus colocou algo no meu coração. Na verdade não é bem de hoje, mas é uma mensagem mais forte. É algo que eu vou chamar de a síndrome da Torre de Babel. Talvez esse vídeo ele seja em duas partes. Vamos ver, né, quão longo vai ficar, porque eu tenho aqui algo que eu escrevi me preparando, mas eu quero deixar mesmo que o Espírito Santo flua aqui, né, com liberdade. E antes de eu entrar de fato no tema, eu quero compartilhar com vocês uma visão, uma imagem que Deus me deu assim quando eu cheguei aqui no Brasil, que é sobre a igreja. Mas primeiro eu quero deixar claro que não é sobre a igreja do Brasil especificamente, ou uma igreja especificamente, mas de uma forma geral, né? Eu acompanho igrejas de todo mundo, né? Igreja no Japão, nos Estados Unidos, várias igrejas, na Europa, várias igrejas, na Oceania, né? Nós temos ali a Austrália, Nova Zelândia, conheço algumas igrejas no Japão, ou seja, não é algo específico, é algo que eu acredito que seja geral, mas como eu vim para o Brasil com essa palavra, sobre essa palavra, de dar luz, né, de ver o nascimento de uma igreja através da minha vida, eu acredito que foi por isso que Deus começou a me mostrar e chamar mais a minha atenção para essa situação específica. E quando Deus me deu essa imagem, Ele me deu uma imagem que era a imagem de uma família. Inclusive, Ele deu uma família que eu conheço, mas não vou mencionar aqui. Mas é uma família. E nessa família, né, tem um pai, tem uma mãe e eles têm duas filhas. Essas duas filhas, uma tem mais ou menos a minha idade, aí por volta dos 30 anos, enquanto que a outra filha, a filha mais velha, ela tem mais ou menos aí talvez uns 37 anos, 40 no máximo. E o que acontece? É que a filha mais velha, né, quando ela nasceu com uma deficiência nas suas capacidades cognitivas, ela não teve o seu cérebro bem desenvolvido. E ela tem como se fosse um pequeno atraso aí no seu desenvolvimento mental, né? Ela tem 37, 38 anos, mas na sua mentalidade, ela tem mais ou menos aí uns 8 anos, que seria a idade aí da minha sobrinha. Enquanto que a irmã de 30 anos, ela é normal, né? Capacidades mentais muito bem desenvolvidas, super inteligente, enfim. E o que Deus foi me mostrando? Essa filha mais velha, ela acaba demandando um pouco mais de atenção, às vezes, do pai e da mãe. Porque, por exemplo, essa filha ela tem a mentalidade de uma menina de 8 anos, mais ou menos. E é como se fosse a mentalidade da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que eu amo muito e ela tem justamente 8 anos. E ela é uma menina muito incrível, muito legal. Mas, por exemplo, se eu chego para minha sobrinha e pergunto para ela se o meu irmão é amigo dela, ela vai me dizer que sim. Se ela pode confiar no meu irmão, ela vai dizer que sim. Ela não vai dormir preocupada com o leite da manhã seguinte. Quando ela acorda, o café da manhã está lá. Se ela pedir alguma coisa, seja o meu irmão ou a minha cunhada, eles vão suprir a necessidade dela. Se ela tem algum problema na escola, eles vão lá ajudar ela, lutam pelos problemas dela. E ela é uma boa filha. Acontece que se eu perguntar para a minha sobrinha, coisas do tipo, quantas prestações faltam para o apartamento, ou se você sabe se o apartamento é alugado ou ele é próprio, ou se talvez eu falo, olha, querida, esse mês você precisa de trabalhar para ajudar a pagar no aluguel. Ela não vai saber dessas coisas, porque ela só tem 8 anos e não tem como meu irmão confiar nela em informações que demandam um pouco mais de maturidade. Eu nem sei se ela sabe diferenciar o que é uma casa alugada ou uma casa própria, porque não é algo para ela se preocupar com isso agora. E o meu irmão não coloca sobre ela uma informação que ela não sabe lidar ainda. E com essa imagem, Deus levou para mim de novo para essa família. Essa menina, essa moça já de 37, 38 anos, ela é como se fosse a minha sobrinha. Ela sabe do básico, ela conta com os pais dela, com o básico, como provisão, como amigos, como aqueles que vão ajudar, que vão consolar, mas a mãe dela não pode confiar nela em informações mais maduras, porque ela não saberia lidar com isso. Enquanto que a filha, que é da minha idade, mais ou menos, ela sabe de tudo. Ela sabe se o apartamento é alugado, se o apartamento é próprio. Ela, inclusive, ajuda financeiramente dentro da casa dela. Às vezes ela paga as contas. Às vezes ela ajuda a mãe, ela dá conselhos para a mãe. Ela sabe dos segredos da mãe dela. Às vezes até quando tem uma situação ali na família, né, entre o pai e a mãe, ela tenta aconselhar, apaziguar. Eu acredito que se eu perguntar para ela a senha bancária da mãe dela, ela vai saber me responder.
Porque ela é madura, porque ela é uma mulher adulta. A mãe dela pode confiar nela. E Deus, o que eu quero dizer para vocês com essa imagem? O que eu senti Deus querendo me dizer com tudo isso? Assim, Lídia, a minha igreja, ela é como se fosse hoje essa irmã mais velha. Ela tem o corpo de uma mulher madura, ela tem uma estatura grande, mas ela não está bem desenvolvida das suas capacidades mentais. Eu não posso confiar coisas maduras, coisas grandes, problemas que eu tenho acerca da humanidade no colo dessa igreja, porque ela não maturou. Ela continua me vendo como uma criança de 8 anos, que só vê o pai como amigo, como provedor, como aquele que cuida, mas ela não maturou o suficiente para começar a tomar para si responsabilidades do reino, da casa. Eu não posso confiar nela porque ela não está maturando. Isso é muito chocante, porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê igrejas crescendo muito rápido, de uma maneira muito grande, e isso é muito bom, é maravilhoso, mas me preocupa se esse crescimento acelerado está acompanhando o desenvolvimento mental, cognitivo da igreja em questões de maturidade. Se essa igreja ela consegue se preocupar com as coisas, com os problemas do pai. Ou se ela continua só vendo o pai como aquele que é provedor, como aquele que é papai, como aquele que vai cuidar dos meus problemas e me ajudar a resolver as minhas preocupações. Deus, ele chama a igreja a ocupar um local de maturidade, onde ele pode confiar as decisões do reino. A Bíblia vai dizer para nós que nós somos chamados a alcançar e a maturar até a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Jesus, ele é filho de Deus e ele sabe das coisas do reino. Ele ajuda nas decisões. Ele veio aqui na terra como uma incumbência, representando o Pai, porque ele era maduro. Tanto é que Deus esperou que Jesus, o Jesus humano, Jesus de Nazaré, chegasse até os 30 anos para que se iniciasse ali o seu ministério, para que ele alcançasse certa maturidade, porque não dava para confiar coisas profundas, coisas maduras a uma criança. Ele queria dizer algo com isso, isso significava algo. E isso é muito preocupante, porque a gente vê uma igreja, Eu acabo de ler uma reportagem do pastor Theo Hayashi que falou que a igreja brasileira é como um adolescente. E isso faz total sentido. Um adolescente, talvez grande, Eu sou pequenininha, mas eu tenho uns primos que eles têm, sei lá, 1,80 m e ele tem 14 anos. Ele já tá bem maior do que eu. Só que ele não sabe lidar com a força dele ainda. Ele não consegue lidar e administrar a sua força, o seu alcance. Assim tem sido a igreja que cresce demais, que tem um alcance muito grande em frutos externos, mas talvez as suas raízes não estão bem estruturadas, não tem maturidade para lidar com as coisas difíceis. E aí que Deus me trouxe isso, falou assim, olha, existe um gap aqui, eu preciso de uma igreja que esteja madura, porque o mundo está perecendo, porque os órfãos continuam órfãos, porque os órfãos não estão sendo adotados, as viúvas não estão sendo cuidadas, porque a minha igreja continua como uma garotinha, que só sabe me pedir por provisão e por bênçãos. Não tem como, eu não tenho visto uma filha que pergunta para mim quais são as minhas preocupações, para que eu possa contar os meus segredos, e essa filha madura, esse corpo maduro, com essa mente madura, venha tomar partido e fazer algo, e me ajudar, porque o chamado de Deus pra gente é que a gente venha participar do avanço e da construção do reino. Por isso que é tão importante que a gente mature, por isso que é tão importante a gente saber que a gente não vai medir o sucesso de uma igreja pelo alcance que ela tem nas redes sociais. E eu trago isso até pra mim. Quando a gente comecei a ver tantas igrejas bombando nas redes sociais, etc. É claro que a gente fica até se comparando em alguns momentos, E eu falei assim, Deus, eu não sei mexer no Instagram, não sei mexer na rede social, tô abrindo uma igreja, não tenho ainda servos. Só que eu tenho que aprender a fazer, porque o processo onde você vai aprendendo, aprimorando, até a mexer na rede social, isso vai gerando maturidade. Quando a gente pula processos, por exemplo, só um exemplo, não estou julgando quem faz isso, mas, por exemplo, eu contrato alguém que sabe mexer muito com redes sociais, que entende como que funciona o algoritmo do Instagram, por exemplo. Ele sabe fazer um vídeo que libera uma dopamina, que prende alguém e vai alcançar muitas pessoas. E aí cresce muito rápido aquele movimento, aquele ministério, talvez,
mas talvez ainda não cresceu junto. A maturidade, o crescimento, o desenvolvimento da maturidade não acompanhou esse alcance. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E como que eu vou conectar isso com o que eu quis trazer para vocês, que é a síndrome da Torre de Babel, né? Bem rapidamente, a Torre de Babel, eu separei aqui na minha Bíblia, vai estar lá sendo apresentada para a gente em Gênesis capítulo 11. E olha o que diz o texto, bem rapidinho. Versículo 1 mesmo. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e ali habitaram. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e batume e argamassa. E disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Olha só que grande isso, né? Eles estavam querendo construir uma estrutura, uma torre, que fizesse com que eles chegassem até os céus. Muitas vezes a gente vê estruturas grandes que estão falando assim, olha, se você vier para a minha estrutura, porque ela é grande, ela vai te fazer chegar até os céus. Mas, na verdade, tinha um sentimento oculto aqui. Na verdade, queremos ser grande no meio do povo. Grandes no meio do povo. Quero que as pessoas vejam o quão grande nós somos. E é claro que isso é uma crítica, e eu trago isso com muito temor. E primeiro isso foi para mim, quando eu tive que sondar o meu coração e saber o que eu quero construir com o Senhor. O que o Senhor me chama para construir. Porque se eu foco na torre e a estrutura que me leva para o céu... A estrutura, na verdade, ela não te leva para o céu. Nós sabemos que um só caminho vai te levar para lá, que é Jesus Cristo. Não é a estrutura, não é servir a estrutura. A estrutura serve ao corpo. Não é as paredes que nos levam para o céu. Não é só o culto ali de domingo, estar reunido e fechado ali, aquela estrutura física que te leva para o céu. Não é isso que te leva para o céu, é Cristo que te leva para o céu. Mas quando a gente vê trazendo uma crítica assim, com muito temor e com muito respeito mesmo, mas quando você vê igrejas que às vezes estão se comparando, né? A gente vê isso no meio de ministros, se comparando na internet, quem tem mais views, quem tem mais likes. Na verdade, não está querendo levar as pessoas para o céu, está querendo se tornar grande e célebre o nosso nome. Infelizmente, existem igrejas que estão querendo se tornar grande e célebre. Elas crescem em estrutura, crescem no corpo, mas não crescem na maturidade. Então, essa igreja ela pode até se tornar muito grande, mas ela não impacta a sociedade. É por isso que muitas vezes aqui no Brasil, e agora eu posso falar da minha nação, porque eu habito aqui, eu moro aqui, a gente vê uma igreja que cresce exacerbadamente, muito rápido, mas a corrupção continua crescendo. A fome continua crescendo, os crimes continuam acontecendo. O que está acontecendo? Que os dois estão crescendo, mas a igreja não está conseguindo impactar a sociedade. Tem algo errado aqui. Porque o que vai mudar a espinha dorsal da sociedade, gente, é o evangelho vivido e pregado. O mundo não precisa de ser essa desgraça toda. Mas o que está acontecendo? Que a igreja cresce, mas também crescem as atrocidades, os crimes, os abusos, as agressões, as pessoas não estão maturando, os crentes não estão abandonando o pecado, seguimos tolerando Jezabel, a imoralidade, o adultério. A gente vê pecados sendo tolerados dentro da estrutura. O que está acontecendo? É porque nós vemos uma igreja que cresce em estrutura, se torna séria no meio do povo, mas que mentalmente ela continua com uma garotinha de 8 anos em que Deus não pode confiar coisas sérias. Então essa igreja que cresce tanto, ela não consegue discipular a nação. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E eu estou trazendo isso ao meu coração, porque primeiro isso foi para mim. Deus sondar o meu coração e saber, Deus, eu estou aqui querendo construir uma torre de Babel, é desejo do meu coração, eu quero me tornar célebre no meio do povo, ou eu de fato estou querendo construir o teu reino e entender que a estrutura serve à igreja, mas que nós somos a igreja e que é minha incumbência discipular essa nação, que cuidar dos órfãos, das viúvas é minha responsabilidade. Será que eu não estou cansada de ouvir que um casal homoafetivo deve adotar uma criança porque a igreja não está adotando? Será que eu não estou cansada de ouvir essas coisas? Porque cadê as igrejas que constroem orfanatos?
Né? Antigamente, nós temos George Muller, que construiu um orfanato e era totalmente sustentado por provisão do Senhor e impactou a sociedade dele. A gente quase não se ouve falar mais. É claro que eu não estou falando isso que é para todas. Tem muita igreja genuína, tem muita igreja abençoada. Ontem mesmo eu visitei uma igrejinha numa região aqui de Belo Horizonte. E a irmã ali, a pastora, já mais idosa, cara, atendendo a sociedade, cuidando das crianças, mulheres que foram abusadas, mulheres que perderam as suas filhas, tendo que educar os seus netos. E ela tá ali, ela sozinha, uma igrejinha pequenininha, de 90 membros, até com um banquinho de madeira ainda, atendendo mais ou menos 300 crianças carentes daquela sociedade. É uma irmã que começou junto com outra irmã e está discipulando o bairro dela. E ela não tem uma estrutura tão grande, a estrutura na verdade é bem pequenininha, mas ela está discipulando a sociedade de uma maneira muito grande, dando comida, dando alimento, dando a licença de refeição para as crianças, fazendo uma célula para as mães, falando, ó, cura da alma, você tem que curar a sua alma, tem que sim liberar perdão para esse seu agressor, não foi a vontade de Deus que isso acontecesse, pregando de fato o evangelho. E ela nem tinha uma estrutura tão grande assim. Imagina se igrejas com toda essa estrutura começassem de fato a discipular a nação. Será que a gente não estaria num lugar muito mais longe do que nós estamos hoje? Isso é pro meu coração primeiro. E eu tenho assim, Deus, quebra o meu coração, quebra o meu ego, sonda o meu coração se de alguma maneira eu estou na verdade querendo construir uma torre de Babel para que faça com que o meu nome seja célebre. Destrua isso. Destrua, impeça, feche as portas em nome de Jesus. Que eu prefiro fracassar aqui nessa terra do que chegar no céu e descobrir que na verdade tudo que eu fiz foi por mim mesma e não por Jesus. Eu prefiro fracassar aqui nessa terra e passar vergonha de não concluir a obra que Deus colocou nas minhas mãos, não concluir e não inaugurar a minha igreja, do que depois no final das contas descobrir que eu fiz uma igreja para mim mesma. Isso foi para mim primeiro. É por isso que eu estou trazendo isso daqui com muito temor, com muito amor. Mas é a verdade, ela tem que ser dita. Então essa primeira introdução aqui é porque existe um chamado de Deus para que nós venhamos a discipular a nação. E não é a Torre de Babel que vai fazer isso. É a igreja que está dentro de nós. Nós somos a igreja. A estrutura serve à igreja. Assim como eu vi aquela irmãzinha ali ontem com aquela igrejinha, banquinho de madeira, aquela pequena estrutura servindo a sociedade, atendendo 200, 300 crianças, mais as famílias, as mães, de maneira efetiva, discipulando, levando o evangelho através das aulas de português, de matemáticas, do jiu-jitsu que eles estavam fazendo ali, levando o evangelho através da psicologia, enquanto fazia ali aconselhamento com aquelas crianças que passaram por traumas gravíssimos, levando o evangelho. O chamado de Deus pra gente é maturar. O chamado de Deus pra gente, o desejo, né? Voltando para aquela família que eu contei. Aquela família tem aquelas duas filhas e aquela mãe ama as duas filhas de maneira igual. Ela é uma mãe maravilhosa. Mas eu te garanto que não era o desejo do coração dela que a filha mais velha não tivesse desenvolvido as suas capacidades mentais, assim como a mais nova, que tem a minha idade, se desenvolveu. O desejo da filha dela era que as duas filhas maturassem. Ela não fica feliz de ver a filha dela no corpo de uma mulher adulta, com a mentalidade de uma garotinha. Não é aquele o desejo do coração dela, e não é esse o desejo do coração de Deus como pai, para a igreja que ele chama, para envolver e impactar essa terra. Então eu sei que esse primeiro vídeo assim, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva que foi primeiro para mim, que você que está ouvindo ouça isso assim, com o coração receptivo. Eu vou orar para encerrar o nosso vídeo, depois eu vou fazer a segunda parte, e é isso. Senhor Deus, eu sei que foram palavras assim difíceis que eu falei, mas eu peço aqui agora pelo Teu Espírito, eliminando tudo aquilo que não foi Teu. Se eu falei algo da minha parte, Deus, apaga em nome do Senhor Jesus, gere temor no meu coração, mas que essas palavras que eu tenho convicção que vieram de Ti, Deus, Pai, que elas cheguem no corações e cheguem no coração de quem tem que estar, porque o Senhor chama construtores do reino para avançar e discipular as nações. Pai, que a gente venha ser construtores do reino e não construtores da Torre de Babel. Pai, em nome de Jesus, aumenta o temor no nosso coração. Essa é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.